Estamos iniciando mais uma transmissão, mais um programa do Programa de Reavivamento Patriótico Nacional. Então, tenho a grata satisfação de estar com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é tetraneto de Dom Pedro I e bisneto da Princesa Isabel, na Casa Imperial aqui em São Paulo. Muito obrigado, Dom Bertrand, por aceitar o nosso convite para estar conosco. Muito obrigado ao Clube dos 21 Amigos, onde já estive várias vezes, já fiz várias palestras, tanto aqui quanto em Brasília e outras cidades, e é um público que tem exatamente em vista o bem do nosso país, quer dizer, um público patriota. Mas o importante exatamente é como reavivar o patriotismo no Brasil, e esse é o objetivo desse programa. Perfeitamente. Então, nós estamos no ar, através da Com TV também, através de vários canais monarquistas e no programa de Reavivamento Patriótico Nacional do Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo. O tema de hoje com Dom Bertrand é Um Outro Brasil é Possível, não é? Então, vamos ouvir Dom Bertrand explanar a sua visão nesse momento do Brasil e do mundo. Malcolm e meus amigos, um novo Brasil é impossível no seguinte sentido: não é que nós vamos reinventar a roda, nós vamos procurar reavivar na alma dos brasileiros, sobretudo os que estão ouvindo esse programa, que não são propriamente do Clube 21 Amigos, o que é o verdadeiro patriotismo, o que é o verdadeiro amor à pátria. E que seria esse Brasil que nós tanto desejamos. Esse Brasil é o Brasil dos nossos sonhos. Nós, exatamente, queremos que o Brasil retorne às vias gloriosas que lhes são destinadas pela Divina Providência. Esse é o Brasil autêntico, é o Brasil que realiza a sua vocação. De onde vem a palavra vocação? Vem do latim vocare, chamar. Mas chamado de quem? Não é da natureza, não é um chamado desse ou daquele, é um chamado de Deus. Isto é, aquele Brasil que está nos planos da Divina Providência, que nós venhamos a realizar e que, para conhecer o que devemos fazer, ver de um lado a nossa história, reavivar a noção dessa história e também ver o que os brasileiros, qual o denominador comum dos sonhos brasileiros, dos conjuntos brasileiros. Todos os brasileiros, individualmente, um sonha em ser engenheiro, o outro seja advogado, o outro seja militar, o outro seja um carpinteiro, um marceneiro, um que tenha uma senhora que queira ser, uma moça queira ser professora, outra que pensa ser uma mãe de família com muitos filhos, e assim depende exatamente desse chamado que todos nós sentimos no fundo da nossa alma. Mas esse chamado tem um denominador comum com relação à nossa pátria, que é o Brasil. Qual é esse Brasil? Eu achei muito interessante nesses últimos tempos, porque o que os brasileiros bradavam nas ruas? Quero meu Brasil de volta. Isto é, eu quero a volta à realização daqueles sonhos que todos nós temos a respeito da nossa pátria. Todos sonhamos com um Brasil autêntico, um Brasil que seja continuado a sua história, um Brasil que seja o nosso sonho. E não, me permitam os republicanos, esse pesadelo que começou com a República. Por que começou esse pesadelo? Pela simples razão que com a República se estabeleceu o Estado laico. Se tirou a Deus do panorama. E, tirando-se a Deus do panorama, o Estado passa a ser Deus. E aí qual é o caos? Porque se não está Deus como objetivo, como absoluto, a cada cabeça uma sentença, a cada partido uma orientação, a cada partido um plano, muda absolutamente tudo a cada 4 anos, não há família, não há empresa, não há instituição que subsista, mudando tudo a cada 4 anos, como se deu com a República. Não é que eu seja contra ouvir seu povo. Nós devemos ouvir as aspirações do povo,
mas as aspirações autênticas do povo. Aquelas aspirações que correspondam ao fundo da nossa alma e aquele chamado que Deus pôs na alma de todos os brasileiros. Sim. Esse ponto eu acho fundamental. E eu acho interessante que uma coisa que catalisou o Brasil em torno do atual presidente da República na campanha eleitoral, qual foi? Foi quando ele pôs como lema Brasil acima de tudo e Deus acima dos brasileiros. Quer dizer, está Deus no centro. Porque não adianta fazer Brasil acima de tudo, porque o Brasil não é absoluto. O absoluto é Deus Nosso Senhor. E com relação ao Brasil, o denominador comum, aqui nós vamos orientar, é esse amor que nós temos à nossa pátria. Não sei se com isso, Malcolm, está claro o que eu penso. Então, não é um novo Brasil, nós não vamos reinventar a roda. Não vamos fazer o que a República faz continuamente, é que cada partido que suba quer reinventar a roda. Muda tudo. Muda a política exterior, muda a orientação militar, muda a economia, muda os direitos fundamentais do brasileiro, muda tudo. E aí o caos. E essa é a razão desse pesadelo que nós vivemos vivemos no século XX, e a razão de uma certa dificuldade que o atual governo, que tem uma série de ministros, uma orientação boa, em uma série de pontos essenciais, muito boa, com relação ao reavivamento da família, a questão da educação como direito dos pais, a questão da economia, etc. Mas o presidente da República se queixa, o chefe de Estado se queixa continuamente, que não me deixa governar o Brasil. Por quê? Porque, na realidade, falta uma instituição que havia na monarquia, que era o poder moderador. O que era o poder moderador? Não era o poder da moderação. A origem da palavra poder moderador vem do latim. O moderator, que havia na Roma Antiga, que até hoje na Santa Igreja. Cada instituição, cada congregação romana tem o seu moderador. O secretário das várias congregações, de cada congregação, é o moderador daquela congregação que exatamente procura, seguindo a orientação do Santo Padre, que é o chefe da igreja, é o representante de Cristo na Terra, que dá orientação, de acordo com a tradição católica. Porque, evidentemente, não quer dizer que todos os papas sejam o ideal. Já houve maus papas na história, pode haver erro. O problema é assim, qual é o rumo que nós tivemos na história da igreja? A mesma coisa na nossa pátria. Qual é o rumo da nossa história? Muito bom. Então, o Brasil que nasceu de um sonho, o sonho de Euríquez, a visão de Cristo, pelo primeiro príncipe Afonso Henriques, né, que lhe falou vividamente que ele venceria a batalha contra os infiéis que assolavam a Península Ibérica, e ele então diz que ele continue lutando porque levaria a fé cristã a terras ignotas e povos desconhecidos. Exato. Daí começa a grande epopeia das navegações, 100 anos, 200 anos depois, com a Escola de Sagres. Então, deste sonho, nós temos um Brasil gigante, pelo menos territorialmente, de riquezas, a gente vê isso claramente da alma brasileira. Agora, depois veio um pesadelo, que nós estamos vivendo hoje, talvez os estertores finais, com a ingovernabilidade. Seria isso mesmo, Dom Bertrand? Seria isso, mas eu não digo que é o sonho final, porque nós estamos vendo um renascer desse Brasil. Essa é a realidade. A juventude é mais conservadora, os empresários têm um resultado espetacular, a iniciativa privada, por exemplo, o agronegócio. O que explica que o Brasil passou pela crise econômica mundial brilhantemente, sem que o povo sofresse maiormente, sem que os brasileiros sofressem maiormente. O Brasil recentemente foi saqueado por uma seita vermelha que tinha um objetivo internacionalista, fazer do Brasil parte do conjunto das repúblicas soviéticas. Basta pensar a respeito do que seja, qual era o plano do PT
e dessa seita, se alguém tem uma dúvida, procure na internet PDH número 3, que é o Plano de Desenvolvimento Humano número 3 do Presidente da República. Ali estava claríssimo. Quem estuda aquilo com uma certa profundidade, vê que é um plano de sovietização da nossa pátria. Nós perdemos nossa soberania, nós perderemos nossa alma. O Brasil passaria a ser uma tragédia, como são países comunistas. Venezuela, Cuba, a União Soviética, a China atual, etc. E o que os brasileiros disseram? Basta. Exatamente, basta a essa orientação que não correspondiam às aspirações do nosso povo, aquele sonho que nós temos. E o que é bonito ver é o seguinte: a juventude é mais conservadora. Há um aspecto, as várias pesquisas autênticas mostram que o Brasil é um país conservador. Eu dou um exemplo. Por mais que os jornais tenham feito campanhas contra os militares, anos de chumbo, etc., etc., todos os anos a Fundação Getúlio Vargas faz uma pesquisa a respeito da confiabilidade das várias instituições no Brasil. Qual está em primeiro lugar? As Forças Armadas, porque as Forças Armadas têm um ideal de patriotismo, de servir à pátria. Ninguém entra para as Forças Armadas para enriquecer. Eles têm um ideal, eles têm um sonho de defesa do Brasil. Depois, for ver, os outros dados são muito interessantes. Eu tenho uma pesquisa aqui, eu tenho várias pesquisas que são muito interessantes, muito reveladoras. Algum tempo atrás, a Isto É fez uma pesquisa, no tempo do PT, uma pesquisa junto à juventude. Foi uma reportagem de capa. Qual era o título da capa na Isto É? Surpresa, a juventude brasileira é careta, quer dizer, conservadora. As várias perguntas quais eram? A primeira pergunta é: 91% dos que responderam se orgulhavam de serem brasileiros, que mantinham esse sonho. 98%, no tempo do PT, confiavam mais na família que no governo, ao natural. 82% querem continuar nas casas dos pais. Por quê? Por respeito à família. 53% não gostam dos partidos políticos. Também pudera. 75% dos jovens eram favoráveis, ou são favoráveis, à redução da idade penal. 57% eram favoráveis ao serviço militar obrigatório. 57% dos jovens. Basta ver o sucesso atual das escolas militarizadas, sobretudo no Nordeste. Os jovens estão entusiasmados. Tem cantar o hino nacional, tem uniforme, tem ordem unida. Eles estão encantados com essas escolas. Há vários vídeos, etc. E as pesquisas, sobretudo as classes mais simples, mas estão encantados com essas escolas. Quer dizer, esse é o Brasil autêntico. Um outro dado: casar na igreja é fundamental. É uma pergunta de multi-escolha naquele tempo. Ponto essencial. Temor de Deus é o valor mais considerado para o êxito de uma instituição. Exatamente, se não tiver temor de Deus, vale tudo. E esse ponto é extraordinário. Houve outra pesquisa a respeito da UOL, feita pela UOL, que saiu há um bom tempo, há um certo tempo, no tempo do PT também. No tempo do PT, 80% dos brasileiros responderam que o Brasil seria comunista se não fosse o golpe de 64. O tão denegrido golpe de 64. 80% responderam que o Brasil seria comunista se não fosse o golpe de 64. Não estou defendendo mais a intervenção militar agora, estou apenas lembrando um aspecto da alma brasileira. Outro ponto interessante: o Ibope, algum tempo atrás, também fez uma pesquisa. 92% dos brasileiros eram contra a invasão de terras. Isso é um dado muito interessante, porque eu passei toda a minha infância no campo e eu conheço bem as coisas do campo, tenho viajado muito.
Não há uma invasão numa fazenda em que os empregados tomaram partido dos invasores. Por mais que os invasores lhe prometessem, não, se você se unir a nós, você vai ter uma parte da fazenda. 92% eram contra as invasões de terra. 85% diziam que o direito de propriedade é essencial. Outro aspecto, da família. O PT tentou impor algo que eu considero uma monstruosidade, que é a ideologia de gênero. Impor isso nos currículos das escolas. Tentaram, no tempo do PT, isso pelo Congresso. Não passou. O que fez o PT? Fez um calhamaço, mandado por todos os municípios, no qual estava embutido, de uma forma quase imperceptível, no qual o município tem uma série de vantagens, etc., etc., a obrigatoriedade da ideologia de gênero. Em todas as audiências públicas que foram feitas a respeito dessa audiência nos vários municípios, portanto, o município convocava uma audiência pública, as famílias, as povos, aqueles convocados nessas audiências públicas se manifestaram contra a inclusão da ideologia de gênero. Porque as experiências são desastrosas. Depois, sobretudo, é uma coisa que contraria profundamente a ordem natural. Profundamente. Quer dizer, há um Brasil autêntico. E é esse Brasil autêntico que nós queremos reavivar. Esse Brasil autêntico nós temos que evitar. E evitar as utopias que contrariam ao natural das coisas. O que é o natural? É boa, não posso por Deus na criação. Por exemplo, o que faz um bom médico? Ele estuda o organismo como Deus o fez. Ele não inventa uma realidade. Ele descobre uma realidade. Ele ama aquela realidade. Ele ama aquela ordem do organismo. Os remédios que ele dá, que ele prescreve ao invés de tomar uma operação, é para que aquele organismo volte à sua naturalidade. E é isso que nós queremos para o Brasil. Se respeitar essa ordem natural, o Brasil, na medida que ele respeite, que dê garantia de direito de propriedade às famílias, etc., tudo volta a florescer. E é esse Brasil que nós sonhamos. E esse Brasil é o Brasil possível, então? É o Brasil possível. Entende que no Nem momento é o Brasil, nós estamos a caminho disso. Exato. Nós sentimos que é uma apetência, uma aspiração dos brasileiros a voltar à sua ordem natural. Muitas vezes ele até nem explicita isso. Mas ele quer que volte à sua ordem natural. Esse Brasil é um Brasil possível. E como fica a restauração? É possível a restauração da monarquia no Brasil? Eu acho que sim. Por mais que a monarquia seja desenegrida, nunca o movimento monárquico foi tão vivo. Nós tivemos o plebiscito em 1993. Os republicanos festejaram porque a república foi consagrada pelo povo. Acontece que isso não é real. Em primeiro lugar, porque nós monarquistas, tínhamos tudo contra nós. Nós tivemos os nossos direitos políticos cassados logo no início da República. Dos primeiros decretos da República, foi caçar os direitos políticos. Depois foi incluído em todas as constituições republicanas, com exceção da última, eu explico depois por quê, uma cláusula pétrea, no qual era proibido qualquer tipo de ação visando a modificação da fórmula republicana do governo, do regime. Se é república, monarquia, ou o que fosse. Mas não houve, e depois, além do mais, sim, nós tivemos, portanto, nós só voltamos a ter a plenitude dos nossos direitos políticos com a atual Constituição. E consequência do quê? Por que se derrubou essa cláusula pétrea? Sim, por quê? Quando foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, meu irmão, o príncipe Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, mandou uma carta, aliás, belíssima, a todos os constituintes, mostrando que havia uma incoerência no momento de abertura política, em que dava liberdade para todos os partidos, só havia uma corrente brasileiros que não podiam se manifestar, os monarquistas. Mantinha essa cláusula pétrea, estava no anteprojeto. E ele mostrando a incoerência. Quando esse artigo foi votado,
todos os partidos políticos, com exceção de 2, votaram pela derrogação da cláusula pétrea. Não se introduz na nova Constituição, na Constituição de 88, a cláusula pétrea. Quais são os únicos partidos que votaram pela manutenção da cassação de direitos políticos monarquistas? O PCdoB e o PT. Até o PCB, naquele tempo, votou pela derrogação da cláusula pétrea. Então, meu irmão mandou uma carta, um telegrama felicitando aos todos os deputados do PCB pela coerência que tiveram nesse ponto. Então, pela ação de Dom Luís de Orleans e Bragança, vosso irmão, chefe da Casa Imperial, foi possível refazer-se, restaurar-se um direito que foi tirado do povo brasileiro de optar e ter presente os seus reis, os seus imperadores ou seus descendentes de forma livre, com expressão de palavra, como todos têm o direito, supostamente, na nossa pátria. Exatamente. Agora, então, Dom Bertrand, naquela ocasião, voltando ao plebiscito, sim, qual foi a percentagem da população que votou a favor da monarquia? Com 13% dos votos válidos. Mas, há um detalhe. Em todos os debates em que foram feitos antes do plebiscito, na campanha, no qual nós saímos com a cara e a coragem, não tínhamos dinheiro, não tínhamos estrutura, não tínhamos nada, porque era proibido. Depois desse debate, fazia-se um plebiscito simulado, vencia a monarquia. Dom Bertrand, hoje nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes do Brasil, não é? Isso significa que, trazendo para hoje 13% da população brasileira, nós teríamos aí em torno de 26 milhões de brasileiros que votariam a favor da monarquia. Mas nós temos um outro fenômeno, que são jovens que nasceram no milênio, os millennials, como dizem os americanos, que são muito conservadores e a favor da monarquia. Então isso é uma força expressiva, não? No Brasil. Em todos os debates em que foram monarquistas enfrentaram em pé de igualdade, a maioria votava pela monarquia. Todos. Por quê? Porque basta apresentar a monarquia como resultante da boa ordem, como restaurando a família, restaurando aquela harmonia que deve haver numa nação, sobretudo e insistindo numa ponto fundamental, que é uma nação, antes de mais nada, uma grande família com um destino em comum a realizar. Tá. Os brasileiros, isso é verdade. Mas naquele tempo eu andei até para o PT, numa cidade que eu não vou dizer qual, para não serem perseguidos. No fim, eu tinha a maioria do meu lado. Uma cidade importante, uma capital do Estado. Eu tinha a maioria do meu lado. Por quê? Porque os petistas, os próprios direitos trabalhistas serão muito mais respeitados numa nação em que se tenha essa harmonia do que no sistema atual. Para ver o que é o período brasileiro, por exemplo, o que deu essa reforma trabalhista? E que não há mais obrigatoriedade da inscrição dos partidos, dos sindicatos. Sim. Esses sindicatos, que é uma fonte de enriquecimento de certos líderes, todos murcharam. Murcharam. Porque o operário não é a favor da sindicalização. Dom Bertrand, nós sentimos que há um movimento monarquista no Brasil, há inúmeras organizações de jovens, principalmente, algumas mais antigas, como o Pró-Monarquia, e que está desde o plebiscito existindo e atuando. Mas não é só no Brasil. Nós sabemos que no México há grupos monarquistas. Em Porto Rico há grupos monarquistas. Não se expande nos Estados Unidos há grupos monarquistas. Nos Estados Unidos também. Algum tempo atrás, não sei se continua hoje em dia, na Universidade de Yale havia um grupo monarquista chamado Carlos I, em homenagem àquele rei da Inglaterra que foi decorado por Crown, que foi um muito bom rei inglês. E foi derrubado pela Revolução de Crown. Então, inclusive, no começo dos Estados Unidos, após a Revolução de 1776, naquela época,
a primeira ideia seria que houvesse um rei também, que fosse também um império norte-americano. Né? Eu até brinco que seria United Kingdom of America. E Washington não quis ser o rei, tampouco Jefferson, e no fim acabaram convidando um príncipe prussiano, austríaco, e que também no primeiro momento se encantou com a ideia, mas depois, aconselhado, resolveu que não seria bom para a Áustria da época, porque isso incitaria algum problema com a Inglaterra. Sim. É uma história que eu ouvi, ainda não encontrei uma documentação especificamente nesse sentido. Né? Mas há vários cientistas políticos que afirmam assim, que a história dos Estados Unidos e do mundo seria diferente naquele tempo Washington tivesse optado pela monarquia. Porque na história dos Estados Unidos, depois da independência, em 76, houve duas questões votadas no parlamento. A língua, o idioma, e o regime. Certo. O idioma, por pouco, era alemão e inglês. Venceu o inglês. A questão do regime, Washington impôs a república. E há muitos cientistas políticos americanos que tratam desse assunto. E que a coisa seria diferente. Tanto que os Estados Unidos eles têm paixão pela monarquia. Vai um príncipe inglês, vai um príncipe viaja os Estados Unidos, eles gostam, convidam, etc. Eu mesmo já estive várias vezes nos Estados Unidos, eu sinto isso. Eu fiz várias palestras nos Estados Unidos, fiz aqueles grupos de homeschooling, são todos grupos monarquistas. Todos monarquistas. Algo de novo. Então, Dom Bertrand... Na França, a mesma coisa. Na França houve uma coisa muito interessante. Por razão do segundo centenário da trágica Revolução Francesa, houve uma pesquisas na França. Eles não perguntaram se era a favor da Revolução Francesa, sim ou não. Mas fizeram um programa de televisão, do tipo Você Escolhe, a respeito do julgamento de Luís XVI e Maria Antonieta. Sim. E, no fim, o povo devia discutir. A maioria votou afirmando que foi uma injustiça degolar Luís XVI e Maria Antonieta. Fizeram uma outra pesquisa também. Para a Inglaterra, na sua opinião, qual é o melhor regime? A maioria esmagadora dos franceses afirmaram que para a Inglaterra o regime ideal deve ser continuar a monarquia. Quer dizer, o sentimento do povo francês ainda tem muita vivacidade. E há uma reação boa na França, excelente. Por exemplo, a reação contra uma lei chamada mariage pour tous, casamento para todos, no qual não há mais diferença casamento homem, mulher, homem, mulher, etc. Todas as hipóteses possíveis e imagináveis. O que houve manifestações contra essa lei foram manifestações de milhões de pessoas. Em Paris foram mais de 1 milhão de pessoas saíram nas ruas. Quer dizer, há uma reação e que é jovens, a juventude francesa é mais conservadora. Que é o que nós vemos no Brasil. Nós vemos no Brasil também. No Brasil inteiro estão surgindo movimentos de jovens que são monarquistas. Quase por geração espontânea. Dom Bertrand, fazendo um exercício de futurismo, Dom Bertrand, aqui é para carregar, não podemos carregar, porque o iPhone com a grande tecnologia da Apple não permite carregar ao mesmo tempo ter o microfone ligado. Mas vamos mais um pouco, eu acho que a bateria do celular de Dom Bertrand já está um pouquinho fraca, mas nós temos alguns minutos ainda, acho que... Tinha 20% ainda. Dá para a gente... Está sendo muito interessante, acredito que quem está acompanhando de casa aí também deve estar gostando, mas eu fico entusiasmado, porque eu senti recentemente que há monarquistas no México, na Bolívia, no Equador, países que não tiveram um contato direto com a monarquia. A Argentina tem uma argentina que é a Rainha Sofia da Holanda, não é isso? Então, mas há um grande movimento na Rússia também. Na Rússia existem muitos movimentos monarquistas
Na África existem muitos reinos, que são províncias, que são pequenos reinos. Na Indonésia, nós, inclusive, querem todos fazer contato com Vossa Alteza, com a Casa Imperial. Então, eu imagino e pergunto, o que aconteceria se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, primeiro? Como seria esse Brasil? E o que seria no concerto das nações? O que aconteceria geopoliticamente com esses outros países que têm, em sua profundidade de alma, um desejo por retomar as vias mais naturais e mais harmoniosas para a sociedade? Como seria uma monarquia? Me perguntam muitos se deveria ser uma monarquia do tipo sueca, do tipo japonesa, do tipo espanhola, etc. Eu costumo responder assim, não repitamos o erro que foi feito em 15 de novembro de 1889, que é copiar quase que servilmente o modelo norte-americano. Nós tivemos um passado que deu demasiadamente certo, foi muito glorioso, para querer procurar nos inspirar nos outros. Vamos ver qual foi a nossa experiência no passado, atualizada em função das circunstâncias atuais e projetar no futuro. Como é que seria uma monarquia hoje em dia? Em dias muito gerais, manteriam os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas se restauraria o quarto poder, que era o poder moderador, como está definido no artigo 98 da Constituição de 1824, que aliás foi a melhor Constituição que nós tivemos. O que diz o artigo 98? O poder moderador é uma atribuição pessoal do imperador que visa a harmonização de demais poderes em função do bem supremo da nação, que é exatamente manter-se o rumo da nação em função desse absoluto, desse sonho dos brasileiros. Por que o Brasil deu tão certo no período de Dom Pedro II? Exatamente por isso. Porque havia o poder moderador. Havia as eleições, os partidos se alternavam, etc. Mas não era uma oposição destrutiva como a de hoje. Porque hoje nós vemos muitos partidos se unindo. Para quê? Para derrotar o atual presidente da República e voltar, me permite o desabafo, aquela bagunça que nós tínhamos até há pouco tempo atrás. Poder moderador. Outros pontos têm uma certa atualizado, por exemplo, a federação. O Brasil, no período do Império, é um regime unitário. Por quê? Porque o Brasil já tinha essas dimensões continentais, numa população muito pequena. Para terem ideia, por ocasião da independência, em 1822, o Brasil tinha 4 milhões de habitantes. Por ocasião da proclamação da República, o Brasil tinha 12 milhões de habitantes. Só. E naquele tempo havia, por causa dos vizinhos, etc., uma tendência a separatismo. Foi exatamente a monarquia que manteve essa unidade. Mas Dom Pedro II já havia ordenado que fizessem estudos para transformar o Brasil numa federação. Porque o sistema federativo respeita um princípio essencial da boa ordem possuída na criação, que é o princípio de subsidiariedade. É o princípio segundo o qual a vitalidade se respeita, que a vitalidade de um povo não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Em cima deve haver o exemplo, a orientação, mas não uma dominação de cima para baixo que queira planejar o país de cima a baixo e que se julga no direito de legislar absolutamente tudo, como o Congresso atual pretende. Para ter uma ideia, é o seguinte, agora até uma lei está sendo discutida a respeito dos direitos jurídicos os animais passam a ser personalidade sujeita de direitos. Acontece que a todo direito há um dever. Como é que vai respeitar vou explicar isso para os animais? Então, vou perguntar para esses deputados, e se o burro lhe der um coice, você vai processar o burro? Você tem direito. Ele tem um direito de dar um coice, como bem entender. Quer dizer, é estapafúrdio. Se uma cobra lhe morder, você não vai reagir? Não vai querer matar a cobra?
Quer dizer, é uma coisa completamente estapafúrdia. Mas faz parte das utopias que correm hoje em dia, do tipo a ideologia de gênero, o direito dos animais, comprar os animais a homens. Algum tempo atrás parece que houve um habeas corpus para um macaco, um animal qualquer. Onde é que nós chegamos? Perfeito. Então, Bertrand, eu me recordo, porque Dom Pedro II foi o magnânimo, né, o Marco Aurélio brasileiro, foi muito querido, e também tinha algumas ideias um pouco liberais ou não. E gostaria que o senhor comentasse, porque quando comentou que a nossa república está espelhada ipsilitris, esculpida em Carrara, como se diz, né? Com o sistema americano, né? Sim. Contasse um pouquinho o episódio da candidatura de Dom Pedro II à presidência dos Estados Unidos. Sim. Se pudesse contar essa historinha. Sim. Eu não sei detalhes sobre isso. A respeito do liberalismo, a respeito de fazer uma distinção. Nos Estados Unidos, os liberais são os revolucionários, são a esquerda. Esquerda. Uhum. Aqui, quando se fala em liberalismo, a pessoa pensa em liberdade econômica, que é uma coisa boa. Sim. Mas outra coisa é o liberalismo moral, sim, que é o sistema anárquico. E isso não é. Nós não somos a favor disso. Dom Pedro II é um ligeiramente livre-pensador. Tá. Por que não aceitavam a princesa Isabel? Porque a princesa Isabel era muito firme nos seus princípios. A formação religiosa muito boa, por influência da sua mãe, por influência de suas tradições, da sua formação e, sobretudo, pela correspondência que ela deu às graças de Deus. Quando houve as conspirações, depois de Dom Pedro para derrubar a monarquia, nas reuniões monárquicas, havia quem dizia, alguns generais que tinham tendências republicanas, etc., mas eles diziam, vamos esperar que o velho morra. O velho era o imperador. Ou se a filha tomar o poder, ela nos liquida. Não é que a princesa Isabel ia condená-los à morte, não. Mas ela tinha uma certa firmeza de princípio que talvez tivesse faltado em alguns aspectos. Sim. Não era perfeito, mas respeitava as liberdades do povo. Mas, Dom Bertrand, e a candidatura de Dom Pedro II à presidência dos Estados Unidos? Como foi esse episódio? Quando Dom Pedro II esteve nos Estados Unidos, em 1876, representando o Brasil, nos festejos do primeiro centenário da independência norte-americana, ele teve um tal sucesso nos Estados Unidos que depois houve quem o lançasse como candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Foi uma candidatura de contestação. Teve um certo número de votos, mas não foi... Foi uma votação expressiva. Exato. Mas foi uma votação que marcou a história. Quer dizer, por quê? Porque, agora, a respeito da viagem de Dom Pedro II, há o francês chama da petite histoire, a pequena história. Petite histoire. Eu tenho uma cópia de um jornal norte-americano, Apple Weekly, de 1886, noticiando a viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos. É um jornal norte-americano. E o que dizia a notícia? A notícia vinha com um medalhão, naquele tempo não havia fotografias, ainda muito poucas, um medalhão grande, com um quadro de Dom Pedro II. E tinha The Coming Emperor, o imperador que está vindo. Depois vinha a notícia dizendo, no dia tanto de março, embarcou no Rio de Janeiro, em direção aos Estados Unidos, no vapor. Então, me escapa o nome do vapor. O imperador do Brasil, que vem para os festejos do centenário da República Norte-Americana, da independência norte-americana. A sua comitiva consta da imperatriz Dona Teresa Cristina, um almirante Della Mare, um senhor Macedo, uma outra, 4 pessoas, me escapa o nome, e uma dama de companhia da imperatriz. 4 pessoas. Compara com as viagens do presidente Lula,
que por ocasião dos exércitos de Dom Pedro II, foram 2 Boeing cheios. Mas foi um avião aquele da Tama, um Juno da Tama, uma coisa assim, desses grandes, e mais o Sucatem, um Secatinha, um desses aviões da FAB, repletos. Quem paga isso? É o peso da República. É o peso da República. Há uma pesquisa interessante que foi feita recentemente por um jornal espanhol. A corte inglesa custa 26 menos do que a presidência da República da Itália. Eu, inclusive, tive um contato com uma pessoa, um senhor que cuidava do patrimônio inglês, num evento de carros antigos, inclusive no Palácio de Windsor. Ele esteve no almoço conosco e conversando, ele falou, eu perguntei quanto ele cuidava do patrimônio, ele visitava o patrimônio quando havia eventos, todo o gasto patrimonial, mas inclusive manutenção da família inglesa, imperial inglesa, custa 40 milhões de libras por ano. Quando eu vi isso, eu dei risada, porque me parece que esse é um gasto que nós temos com um deputado ou um senador federal no Brasil. E também, Dom Bertrand, a população quer ajudar a coroa. Quando houve um incêndio em Windsor também, que tiveram que restaurar parte da madeira, muitos artesãos e empresas se propuseram a fazer o serviço com grande desconto ou doar os serviços. Então, acaba custando menos a manutenção do Estado, né? Sem contar o charme da monarquia e o quantos turistas atrai para a Inglaterra a monarquia. Sem dúvida. Quer dizer, somando e subtraindo, só pelo aspecto mais baixo, que é a questão econômica, a Inglaterra lucra com a monarquia. E qual é o aspecto mais alto? É o esplendor. Tem algo, é evidente toda comparação claudica, do esplendor que a gente pode imaginar da corte celeste. Porque tem algo que reflete as perfeições de Deus. Aquele esplendor, aquele brilho, aquela hierarquia, aquele senso familiar, etc. Aquilo toca a alma, funda a alma dos ingleses. Quer dizer, esse ponto eu acho essencial. Perfeito. Estamos, então, transmitindo com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe da Casa Imperial do Brasil, o programa intitulado Um Outro Brasil é Possível, dentro da série de reavivamento patriótico nacional iniciado pelo Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo. Então, Dom Bertrand, suas considerações finais ou a sua mensagem a respeito do Brasil, de vida para o Brasil. A respeito do Brasil. Perfeito. Eu falei da ordem natural. Do ponto de vista social, há 3 pontos fundamentais a serem respeitados. 3 princípios fundamentais. A vida, o nascimento, a morte natural. O casamento entre homem e mulher. E a educação dos filhos. O sagrado direito dos pais à educação dos seus filhos. Mas eu gostei muito, algum tempo atrás, de uma declaração do ministro Weintraub, que infelizmente tinha, por um lado, razões por causa das pressões que houve contra ele, mas em total a orientação dele era boa. Ele afirmava isso. A função da família, a função da educação, a educação é dever das famílias, não do Estado. Havia no Brasil, até 1930, o Ministério da Instrução, não da Educação, a educação da família. Do ponto de vista econômico, 3 princípios também. Livre iniciativa, porque não há livre iniciativa, se inibe a vitalidade de um povo. A propriedade privada, porque é a garantia da liberdade. Porque se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Eu sou dono do fruto do meu trabalho. E, finalmente, o princípio de subsidiariedade, que é o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Então, o município só deve fazer o que as famílias, aquele conjunto familiar, não for capaz de realizar por si. O Estado, o governo estadual, só deve fazer o que o conjunto das famílias, aquele todo orgânico da vida do município, e os municípios não foram capazes de realizar por si.
Finalmente, o governo da União só deve fazer aquilo que as famílias, os municípios e os estados não foram capazes de realizar por si. O governo da União, no topo, deve ser pequeno, leve, ágil, orientar a nação para os grandes rumos. E não um governo de união que tenda a legislar sobre tudo. Se julga no direito de legislar sobre qualquer coisa? Absolutamente não. Porque é uma série de direitos que resultam dos ilegítimos direitos do homem. Quer dizer, aqueles direitos que resultam da ordem natural. O direito à vida, o direito à construção de família, o direito à educação dos filhos, o direito à livre iniciativa, o direito à propriedade privada, são princípios que antecedem o Estado. O Estado não tem o direito de legislar seu meu prazer sobre isso. Depende de garantir esses direitos. Sim. Respeitando-se isso, o Brasil vai florescer. Eu vou dar um pequeno exemplo da realidade. Há muitos anos atrás, que eu tinha mais tempo, eu tinha que ir ao Nordeste e fazer palestra em várias cidades do Nordeste. Eu viajei no começo de março, fim de abril, começo de março, e fui para o estado do Rio, o estado Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e fui até Fortaleza, de automóvel. Foi uma viagem longa, porque eu queria que... Depois voltei para no sertão. Quando eu fui, havia aquela seca no Nordeste, aquela caatinga, que estava seco. Eles me perguntavam onde é que os bodes bebem água, onde os jegues bebem água. Quando cheguei em Fortaleza, as vésperas de São José, 19 de março. E é uma tradução no Nordeste, e uma coisa, muda um pouco, mas era mais ou menos isso. Quando não chove até o dia 19 de março, dia de São José, sim. Vai ser um ano seco. Eu cheguei no dia 17 ou 18, no dia 19 caiu uma chuva torrencial. Depois eu voltei para cá, para o sul. Aquilo estava verde, como se nunca tivesse havido seca. O quê? É a força da ordem natural. Sim. Então, respeite essa ordem natural, resulta boa, não posso dizer na criação, que a nação floresce. Se a gente quer impor uma ordem baseada em utopias que contrariam essa ordem natural, contrariam essa boa ordem, a nação fenece. Portanto, respeite-se essa boa ordem. Sim. Peçamos a Deus Nosso Senhor, peçamos a Nossa Senhora Aparecida, que é a Rainha do Brasil, que nos proteja e nos ajude a realizarmos aquele sonho que nos foi dado por Deus Nosso Senhor. Naqueles planos magníficos que a Divina Providência teve desde toda a eternidade para o Brasil e com os quais todos nós sonhamos. Nós ficamos com muita esperança no coração, na feliz esperança de um futuro melhor, de um futuro eterno também com Deus e de um reverdencimento, vamos ver florescer de novo as boas virtudes que estão na alma do povo brasileiro e engrandecer a alma de todo o mundo, se possível, com o nosso brilho de alma. Agradecemos muito a Dom Bertrand por essas palavras expressivas. Aliás, tivemos ontem o dia 7 de setembro, data máxima da nacionalidade brasileira, em que comemoramos a independência do Brasil, realizada pela Imperatriz Dona Maria Leopoldina, na época uma princesa Dona Leopoldina, que assinou o decreto, a ata da independência no dia 2 de setembro de 1822 e no dia 7, o grito do Ipiranga do nosso imperador. Ontem festejamos, inclusive, com uma carreata, da qual Dom Bertrand participou, com carros antigos. Saímos aqui do Pacaembu, desfilando pelas ruas com vários automóveis de várias épocas e chegamos até o Monumento do Ipiranga e a Rua dos Patriotas. Não é? Então, com isso em mente, vamos esperar que o Brasil continue nas suas vias gloriosas e que essa confusão toda que nós temos, essa turbulência, seja uma turbulência de um voo para algo bem melhor. É assim que nós pensamos, é assim que nós esperamos, também no Clube dos 21 Irmãos Amigos, um clube cívico voltado à unidade nacional, ao empreendedorismo, enfim, há uma fraternidade boa, cristã, entre todos nós. E convidando também para a Jornada dos Príncipes, que é uma comemoração que está em andamento
dos 200 anos da independência do Brasil, refazendo o trajeto de Dom Pedro I, lá do Rio de Janeiro, pelo Vale do Paraíba, a São Paulo, para proclamar depois a nossa independência. Então, muito obrigado a todos que participaram, a todas as emissoras que estão conosco, a Com TV, os canais monárquicos, a todos que estão conosco, toda a equipe e toda a diretoria e os sócios do Clube dos 21 Irmãos Amigos, convidando vocês também para serem sócios, conhecerem mais, inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado ao Clube 21 Amigos, muito obrigado meu amigo Malcolm, por ter sido o mediador o entrevistador dessa minha palestra. Palestra, não foi uma palestra, foi uma causerie, como diz em francês, uma palestra no sentido verdade, uma conversa. Uma palestra, uma boa conversa que nós temos entre brasileiros. Estamos em casa. Muito obrigado. Muito obrigado.